Você tem vivido muitos processos? Gente, hoje eu te convido a estar pensando no tema Vivendo Processos. Vamos começar a nossa meditação lendo Gênesis capítulo 45, versículos de 5 a 8 e diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Ai, que texto lindo, falando de José, se apresentando aos seus irmãos e reconhecendo que tudo aquilo que ele viveu estava no propósito de Deus, nos planos de Deus. Deus, desde o início da criação, se apresenta como Deus de processos. Ele, com seu infinito poder, pelo poder de sua palavra, poderia ter, no mesmo instante, formado ou trazido à existência tudo que há ou havia no ato da criação. Porém, ele escolheu formar gradativamente, numa ordem lógica e cronológica, a sua criação. Em 7 dias, e não em segundos, ele tudo criou. Os seres vivos passam por constantes processos de formação e transformação. Até mesmo após a morte, os corpos se transformam. Lembre-se, toda árvore um dia foi semente. As estações mudam, o clima, as horas, e cada uma delas representam sua importância para a manutenção da vida humana. Os processos na vida humana são extremamente necessários para o amadurecimento, crescimento, aperfeiçoamento, aprendizagem, experiência, fortalecimento, resistência, perseverança e, claro, fé. Sem os processos, seríamos ainda embriões no ventre materno. Seríamos incapazes de tomarmos decisões quanto às nossas escolhas. Viveríamos como meninos inconstantes, fazendo ainda uso do leite, incapazes de ingerir alimento sólido, e isso tanto fisicamente como espiritualmente. Se queremos chegar ao topo de uma escada, é necessário que passemos por cada degrau. Não podemos pular etapas, mas precisamos galgar um por um. Como um jogo, as etapas da vida possuem momentos mais fáceis que te preparam para assumir níveis mais difíceis. Cada nível é extremamente importante para te conceder ferramentas e experiência para o nível a seguir. Haverá níveis que você poderá contar com a parceria de alguém ao seu lado, assim como Moisés pôde contar com o apoio de Arão e Hur, erguendo seus braços durante a guerra em que Amaleque pelejava contra os israelitas, em Êxodo 17, de 8 a 16. Porém, em outros níveis, você terá que lutar sozinho, humanamente falando, mas certo da presença constante do Senhor, que nos afirma: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. José tinha um sonho, um propósito a viver. Porém, foi necessário que se passassem 13 anos, dos 17 anos até os 30, para que ele fosse preparado, provado, amadurecido, apto
para então viver aquilo que havia no coração de Deus para a vida dele e para a salvação de sua família e todo um povo. Precisamos aprender a esperar no Senhor durante o nosso processo, crendo que Ele é o Senhor do tempo e que tudo está sob o seu controle. Se algo ainda não aconteceu, se a promessa ainda não se cumpriu, é porque Deus ainda tem algo a fazer em nós, a nos ensinar, a nos mudar. Os 40 anos no deserto poderiam ter sido evitados pelos israelitas, se não desacreditassem do Deus que cumpre o que diz e garante a vitória, ainda que a situação pareça desfavorável e impossível. Não murmure, não perca a fé, não desobedeça às ordens do Deus que garante a vitória durante seu processo. Abraão esperou aproximadamente 25 anos para ter o filho da promessa. Davi esperou, em média, 15 anos para assumir o trono, já tendo sido ungido por Samuel. Caleb esperou 45 anos para receber Hebrom como herança. Moisés caminhou 40 anos no deserto para contemplar a terra prometida. Ana orou anos e anos por um filho. Então, independente do tempo, permaneça no seu processo. Agora, cuidado para não entrar em processos por conta de outras pessoas. Sabe, Jonas, o profeta, buscando fugir da ordem de Deus, entra num barco rumo a Tarsis. Porém, no meio do caminho, uma tempestade se levanta por conta dele. E todos os que estavam na embarcação correram o risco de naufragar junto com ele. Sabe, cuidado com as pessoas que você traz para a sua vida. Indivíduos que, por conta de suas atitudes, podem acarretar momentos de aflição, gerando dolorosos processos em sua história. A tempestade só cessou quando Jonas foi lançado para fora do barco. Observe, ore e veja quais pessoas você precisará tirar de sua vida para que alguns processos estejam concluídos. Muitos processos dolorosos que enfrentamos são resultado das más escolhas que fazemos e, infelizmente, não temos como fugir de suas consequências. E para esses processos, peça direção, sabedoria, perdão, força, graça e fé do Senhor para que você os enfrente e não caia mais neles. Creia que você colherá os frutos bons de tudo que você tem passado. A Bíblia diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, 6. O processo pode ser árduo, penoso, sofrido, cansativo. Talvez pareça que não terá fim, mas entenda que é apenas uma fase. E como na lavoura, chegará na hora certa o dia da colheita. Prepare a terra, lance as sementes, regue, tire as ervas daninhas do caminho, adube o solo e espere o crescimento. Muitas vezes suas lágrimas serão para regar a terra, mas não desista. Quem não passa pelo processo não vive o propósito. José declara no texto lido no início que entendia o porquê de ter vivido tudo o que viveu. Compreendeu que em tudo havia um propósito, orquestrado pelo Criador do universo. Um Deus que não deixou de cuidar dele em nenhum momento, ainda que parecesse que todos os sonhos estavam indo por água abaixo e que era impossível se concretizarem.
Nada na sua vida, até os erros cometidos, os escorregões, as feridas causadas e as sofridas, os abandonos, as decepções, nada está fora do controle de Deus. Pois até dos erros Ele faz escola para nos preparar e futuramente ensinarmos alguém. Creia, Deus cumprirá todos os propósitos e promessas que fez a você. Então somente obedeça, creia e não temas. Quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Lembre-se do que vemos registrado na palavra de Deus e que o Senhor disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué 1, 6-8. Josué enfrentou dificuldades. Precisou conquistar a terra que lhe fora prometida por Deus. Mas nenhum obstáculo o impediu de seguir naquilo que Deus havia prometido. Ser servo do Senhor e ter promessas não significa que não teremos que vencer inimigos, que tudo será fácil, mas temos a garantia de que a vitória é certa, pois o Senhor é conosco. O apóstolo Paulo, na Epístola de Romanos, declara: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35-39. Não reclame, não murmure, não pare nas etapas, não queira fugir do processo, não pule etapas, pois todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Viva seus processos, o Senhor é contigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.